Caros amigos, muito bom dia. Sejam todos abençoados pela nossa gratidão, pela nossa alegria de estar aqui, pela empolgação de poder mais uma vez estudarmos juntos e estarmos juntos nessa grande corrente do bem, nesse momento da semana que para nós é sagrado, que é ótimo. Espero que todos estejam aí nos ouvindo e nos vendo bem. Deixa eu conferir aqui se está tudo ok com o nosso microfone aqui. O meu feedback, pessoal. Tudo ok aí, gente? Tudo ok. Pelo que eu estou vendo aqui, está funcionando certinho. Depois vocês me retornem aí dizendo se está tudo ok com o áudio, né? Muito bem, eu acho que sim. Deus abençoe nós, Deus nos abençoe e proteja, como diz meu amigo Estevão Camolese. Eu acho bonito esse desejo dele, né? Nos abençoar e nos proteger, especialmente daquele mal que possa surgir das nossas atitudes aí equivocadas. É o que eu desejo para vocês nessa manhã. E desejando junto que vocês possam permanecer conosco nessa leitura, nesse estudo que vai nos trazer esclarecimentos novos e um padrão novo de visualização em relação à vida. Meu abraço de gratidão aí, eu desejo que possamos experimentar uma manhã ótima de aprendizados mútuos, que nós aqui estamos também aprendendo e desejando estar com vocês, esse aprendizado se fortalece. Bom dia a todos, bom dia da Estela. Muito bom dia! Feliz de estar com vocês aqui mais uma terça-feira. Um abraço a todos os queridos e queridas que nos assistem depois, não conseguem pegar aqui a transmissão ao vivo. Um abraço a você que se programou para estar junto conosco aqui. Eu dei uma lidinha aqui nos comentários e só tem gente querida, Ciander. Só gente maravilhosa aqui. Que Jesus possa nos abençoar com essa boa vontade que estamos tendo. Nós aqui de nosso lar, tentando facilitar o estudo do Evangelho, que é um estudo para a nossa vida eterna. E vocês aí também estão tentando facilitar para a própria vida com esse manual de conduta de vida eterna. Muito obrigado pela companhia. Mentalize aí o seu ente querido, que está precisando de uma saúde física, mentalize as pessoas que estão com o relacionamento todo conturbado, pessoal que está precisando de emprego. Vamos fazer acontecer com a vibração dessa linda corrente para que ela chegue no peito de cada um necessitado que você ama. Não é não, Oceano? E vamos para a nossa prece. Ok, microfone aí, ok? Ok. Esse microfone mudou ele de cá para lá e lá para cá, já era. É o que tem para hoje, gente. Vamos lá, então. Se vocês puderem se concentrar para a gente aumentar a força dessa corrente, vai ser muito bom. Vamos lá. Mestre de misericórdia, mestre amigo, mestre irmão, nosso amado Jesus, que sua presença possa ser sentida em nossos momentos de paz, de alegria e de dor. Querido mestre, benfeitores amigos e enviados por ele, é gratidão que temos no coração por essa permissão de estarmos estudando o vosso Evangelho. Beneficiados somos com essas palavras, com chaves que vão alavancar a nossa existência terrena. Nosso coração, frágil, Senhor, nesse momento em que estamos atravessando uma prova coletiva, temos muito a pedir, mas o Senhor entende, como até nos deixou a mensagem de que, quando um filho pede para o seu pai, ele é atendido da melhor maneira possível para o nosso espírito. Então pedimos, Mestre, que abençoe nesse momento o Sr. Manuel Jorge Medeiros, Sr. Balbino, a Magda, amiga nossa aqui da instituição Ailuz, o meu pai Mutsu Onishi, Sr. Maurício Altanir Lopes, todos que estão passando por enfermidades físicas. E um momento agora, Senhor, que cada pessoa dessa corrente vai se lembrar de alguém
que esteja necessitando dessas vibrações de paz e amor. Que essa pessoa, Mestre, seja abençoada pelos benfeitores amigos que nos envolvem. Que elas possam sentir-se agraciadas por uma vibração, como uma brisa suave. Mestre, do mais, fica o nosso desejo de fortalecer o espírito e o comprometimento de que seremos pessoas melhores, renovadores de atitudes, caminhando junto de Ti, Mestre, para nos sentirmos dignos de ser chamados de cristãos. Muito obrigado pela presença dos benfeitores e instrutores. Muito obrigado pelos amigos encarnados e desencarnados dessa linda corrente. E muita paz a todos nós, que assim seja. Gente, para quem acompanha eu e o Oceano nesses mais de 4 anos que foi o Evangelho que concluímos, vocês sabem que a gente sempre faz uma leiturinha prévia, como se fosse um culto do Evangelho mesmo. Porém, nesse momento, a gente está com uma linguagem técnica até chegar realmente na parte moral do Evangelho. Foi necessário Kardec fazer essa organização para ter uma base de por que a gente estudaria o Evangelho. Então, nessas bases, ele apresentou para a gente os precursores, que foram Platão e Sócrates. Apresentando essa base, foi necessário também, entre aspas, provar o porquê que eles foram precursores. Eles tinham ideias que o Espiritismo iria lá na frente, não só comprovar que eles estavam certos, mas a gente tentar aplicar na nossa vida. Eu e o Oceano, nós paramos dentre essas ideias que são, peraí, vamos ver certinho quantas ideias eles colocaram aqui, como se fosse uma prova para nós. Foram 21, e eu e o Oceano, nós paramos na 11, então hoje tem mais 10, e o Oceano vai começar a ler, e aquela sequência que a gente fazia de ler sempre um trechinho, não vai acontecer enquanto a gente não sair dessa base técnica, tá bom? Espero a compreensão de todos, nós vamos nos beneficiar muito ainda com o que já veio antes de Cristo, que foi Sócrates e Platão, né, Sander? E vamos debater aqui, e vai dar tudo certo. Então, vamos lá. Número 11? 11. Não, 12. 11 a gente fez semana 12, passada. 11 a gente terminou semana passada. Vamos lá, gente. Deixa eu mostrar sempre aqui como eu gosto de fazer. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Meu filhote. Estela ali, a miniatura. Esse de espiral é muito bom para quem gosta de estudar, porque ele não, né? Ele tem mais flexibilidade. Pois bem, estamos então na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. Dentro da introdução tem os itens, né? Nós estamos aqui no item 4º, que trata então de Sócrates e Platão, precursores da doutrina cristã e do Espiritismo. E aqui então, no item 11, do resumo, como está aqui embaixo escrito aqui, o resumo da doutrina de Sócrates. Está vendo aqui escrito aqui embaixo? Aqui, ó, resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Estamos dando continuidade e hoje nós finalizaremos na bênção do Senhor Jesus. Vamos terminar hoje. A semana que vem começarmos o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá? Tá todo mundo bem aí ou não? Todo mundo sentado confortavelmente ou não? Podemos fazer essa nossa viagem para dentro de nós, dentro do nosso conhecimento? Então vamos lá. Vamos lá. Item 11. De duas, uma. A 12, verdade. A 12 é curtinha, olha só. Item 12, gente. Aqui para nós, aqui no meu, é a página 33, tá? Do meu livro aqui. A minha também. É. A miniatura é igual. Item 12. Não se deve nunca retribuir a injustiça com a injustiça, nem fazer mal a ninguém, qualquer que seja o mal que nos tenham feito. Poucas pessoas, entretanto, admitem esse princípio, e as que não concordam com ele só podem desprezar-se umas às outras. E os espíritos comentam: não é este o princípio da caridade, que nos ensina a não retribuir o mal com o mal e a perdoar aos inimigos? Gente, olha que maravilhoso. 400 anos antes de Cristo já tinha essa informação. Pagar o mal com o mal nos torna apenas iguais àqueles que nos ferem. O princípio cristão, o princípio das leis que regem o universo,
já nos alertava, já antes mesmo da vinda de Jesus aqui encarnado. Toda vez que a gente resolve pagar o mal com o mal, além de o problema continuar, nós seremos replicadores deste problema que a gente tanto rejeita e repudia. Você imagine só, se todo mundo que matar, a gente matar também? Todo mundo que nos fala mal de nós, a gente fala mal também? Nós viraremos produtores de energias extremamente perniciosas e ruins e autodestrutivas. Se o mundo me trata mal, cabe a mim, com o conhecimento que tenho, eu falo a mim, englobando todos vocês aí que estão nos assistindo. Quando a gente aceita um novo padrão de pensamento, de atitude moral diante das adversidades da vida, o mal morre em nós. A gente elimina o mal. A gente não combate o mal. A gente apenas deixa ele morrer por inanição. Não alimentamos mais ele. Se você quer ser a favor do bem, você tem então que gastar suas energias. Nós temos que gastar as nossas energias com o bem. Quando a gente resolve partir para o tapa a tapa, a gente gasta energia estapeando, não é? Não é isso, Stella? É isso. É realmente o que Jesus veio trazer para nós sobre oferecer a outra face. Oferecer a face do mal, você oferece a face do bem. Porém, ter tanto, todavia, não é fácil. Não é fácil. Quando as pessoas nos falam de uma agressão física, a gente viaja em um exemplo, algum momento que aconteceu em nossa vida, e pode ser que desejo isso, inclusive, que você nunca tenha sofrido uma agressão grande. Porém, você está sabendo lidar com as agressões pequenas, aquelas alfinetadas, aqueles comentários ácidos, como você está reagindo? Se você está na linha do eu tenho que tirar satisfação, porque eu não vou deixar barato, eu nunca levei desaforo para casa. Então, isso, estamos pagando o mal com o mal. Não é verdade, Luciana? Porque toda vez que nós queremos revidar uma ofensa querendo, às vezes, se carregar de razão e falar assim, não, mas eu tenho que tirar essa pessoa da escuridão, eu tenho que responder, pode ser que você não está querendo isso no fundo do coração, você só quer humilhar o outro com as palavras que você está carregando. Então, não paga o outro com mal, não. Realmente, deixa a espiritualidade agir, deixa Jesus, deixa a lei do universo, a lei do que essa pessoa está plantando o mal e a discórdia, ela vai colher isso. Então não é fácil, pessoal. Aplica isso na vida que vai dar tudo certo. Dizia Sócrates e Platão, hein? E segundo dizem os espíritos amigos, toda vez que a gente encerra uma contenda, é um ato de muita coragem. Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho diz para nós que alguns vão dizer assim, você é covarde? Você vai deixar a pessoa falar isso de você? Você não vai revidar, não? Vai, toma atitude de homem aí. Já até entrando numa linha machista aí, né, de ser que tá arraigado ainda na nossa mente, né? Isso aí é uma coisa tradicional da humanidade. E aí o sábio diz assim, não vou revidar, não. Eu prefiro me calar. Ah, mas você é covarde? Você não tem sangue de barata? É sangue de Jesus, porque foi Jesus que me ensinou a agir assim. Você tem a liberdade de escolher viver em paz. Pois é, como diz o desenho que fala hoje, que a Estela acabou de postar aqui, você pode fazer a sua escolha. Se você escolher viver em paz, é assim que você vai ter que agir. Item 13. É pelos frutos que se conhece a árvore. É necessário qualificar cada ação segundo o que ela produz. Chamá-la má quando a sua consequência é má, e boa quando produz o bem. Comentam os espíritos. Esta máxima é pelos frutos que se reconhece a árvore, encontra-se textualmente repetida muitas vezes no Evangelho. Não é isso, Stella? É isso aí. Conta para nós aí. Quando encontramos essa máxima no Evangelho várias vezes, a gente sempre se reporta ao outro. Porque naquele momento que você está querendo defender alguém ou criticar alguém, olha os frutos dessa pessoa.
sabe? Os frutos estão dizendo muito mais do que as palavras dela, muito mais do que a roupa que ela está vestindo, o cargo que ela ocupa, o título que ela possui. Os frutos, e os frutos que a gente fala não são frutos perecíveis, são frutos de vida eterna. O tamanho da gentileza dessa pessoa, o tamanho da paciência, da generosidade, porque vai fazer pelos frutos a gente ter um olhar por essa pessoa totalmente diferente do que a gente enxergar só o RG, o CPF atual. Então, olha para essa pessoa que você está criticando e vê os frutos que ela já deixou. Tem coisa boa aí, não tem não? Ou olha essa pessoa, então, que você está querendo defender e vê os frutos também que ela produz. Isso não nos deixa cego. Não entre em paixonite por ninguém. E paixonite que eu falo não é no sentido ruim da palavra, não. É aquilo que às vezes nós compramos briga fácil por pessoas e é totalmente desnecessário, porque o que vai defender ela lá na frente é os próprios frutos dela, mas o que vai defender você de sentir alguma coisa boa ou má pela pessoa é você enxergar os frutos dela. Isso daí, então, Platão e Sócrates já dizia, olha os frutos dessa pessoa. Vai te livrar, vai te deixar em paz. E não existe ninguém que não tem fruto bom. Não existe. E você também, o dia que você se culpar por algo que fez, dá uma olhadinha no tanto de fruto bom que você já deixou por aí. Não vai ficar muito triste, excessivamente, estancando a sua evolução por causa de algo que você escorregou, sua falha moral. Prossegue. Vai plantando mais. Então, planta o dobro agora em nome daquilo que você errou. Só nunca para no caminho, não. Não, vamos plantando, não, Sander? Pois é. Você imaginou que bacana? Deixa eu dar um abraço aqui pro meu amigo Vitor dos Santos. Ô, Vitor, um abraço para você e para Anne Vidal, para o Amarildo André Santos, o Adilson Martins, tanta gente boa aqui, Ana Paula Silva, Dani Oliveira, Henriette Belize, o Zé Rogério, Zaide Bacoche, o Josimar Antônio Cunha, meu primo, a Isabela Sex Pacheco, que está aqui também, que eu já falei dela, o Guilherme de Souza, tanta gente querida aqui, a Tereza Burgos, a Vanderly Nogueira. Beijo para todo mundo que está chegando agora aí, viu? Sejam bem-vindos. Em relação ao fruto, a gente tem que ter uma atenção com duas questões. A primeira, a Marilda Oliveira falou aqui, me pulou. Pulei não, Marilda, estou te falando agora aqui. Um beijo para a Marilda Oliveira. Primeira questão é eu saber analisar quais tipos de frutos que eu estou ingerindo. Qual o conteúdo que eu estou deixando entrar na minha vida. Isso você pode absorver pelas pessoas que a gente convive, os amigos que a gente cultua, pela mídia que a gente compra e ali se alimenta de informações. Fake news. Pelos livros, pelos filmes que a gente assiste, pelas músicas que a gente ouve. É preciso fazer uma grande filtragem para a gente não ingerir toxicidade e depois esperar que nosso corpo espiritual, a nossa vitalidade espiritual tenha saúde. E vai gerar outros frutos também, né? Pois é. E aí, se eu estou ingerindo, então, lixo, vamos tratar dessa maneira, não vai ser possível que o meu organismo entre na chamada homeostase. Quem é da área da saúde, estudou biologia, já sabe o que eu estou falando, que é o perfeito funcionamento não só do corpo físico, mas uma homeostase espiritual também. Então, primeiro eu seleciono o que eu vou ingerir. E eu posso selecionar o que eu vou divulgar, o que eu vou produzir. Olha que interessante. Porque nós não somos árvore boa ou ruim, nós escolhemos ser árvore boa ou árvore ruim. Eu produzo frutos de acordo com as minhas vontades. Então, por exemplo, eu não estou fadado a ser uma árvore ruim, porque eu sou filho de Deus. E você que está aí me assistindo, você também é filho de Deus, você também está fadado a ser divino. Aliás, frase que eu já repeti aqui algumas vezes, vamos repetir de novo. Vós sois deuses, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais, disse-nos Jesus. Se Jesus disse que somos deuses, por que de vez em quando a gente escolhe ser um capetinho aí, né? Mas você não é Deus? Você está fazendo essa maldade aí? É que eu escolhi. Eu escolho revidar, eu escolho trucidar, escolho entrar em duelos e não perder de jeito nenhum, porque eu não perco nunca. Eu sempre sou vitorioso. Lê do engano. Quem entra em duelo está sempre perdendo. Então é bacana saber disso, né? Eu tenho que selecionar o que eu vou ingerir
e o que eu estou produzindo. Se eu estou em um ambiente em que, inevitavelmente, eu sou obrigado a ingerir algo ruim, porque, por exemplo, eu vivo numa família muito conturbada e não depende de mim. Eu gostaria que minha família fosse mais harmônica, mas na minha família o pessoal vive em pé de guerra. Ou então eu trabalho num ambiente tóxico, que é o único trabalho que eu consegui arrumar, por exemplo, eu trabalho aqui, não desmerecendo nenhum boteco, meu trabalho num boteco, o pessoal vive bebendo o dia inteiro lá. O que eu vou fazer? O pessoal tem briga lá no meu trabalho, os fregueses lá entram às vezes em briga, então eu não tenho outro trabalho, eu tenho que trabalhar aqui. Então você pode até viver num ambiente tóxico, mas você pode se proteger dessa toxicidade. Você pode, por exemplo, trabalhar num local onde você é obrigado a ficar com a TV ligada lá do teu trabalho, num canal de TV que só divulga tragédia o dia inteiro. Mas você pode filtrar isso. Você é capaz de olhar aquilo lá e falar que ele não vai me pegar, não. Você tem a liberdade de viver em paz. Pois é. Novamente, você tem a escolha. Eu vou escolher, então, me proteger. E é isso que o Evangelho traz desde da era de Sócrates e Platão. Aí. Item 14. A riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama nem a ele, nem ao que possui, mas há uma coisa que é ainda mais estranha do que aquilo que ele possui. O que quer dizer, Estela? Ai, que complicado, gente. Imagina que na época de Sócrates e Platão tinha desigualdade social. Olha que perigo isso. Nunca teve, né? Interessante é que depois de muito tempo, chega Kardec no Livro dos Espíritos e pergunta sobre essa mesma questão, a da riqueza. Porque para nós, parece que é uma pessoa que tem muito, vamos dizer aquela palavra que o Espiritismo não gosta muito, que é sorte, que sorte não existe. De possuir bens, terrenos, isso gera conforto? Opa, se gera. Isso você gostaria de ter um pouquinho mais aí na sua casa? Quem não? Só que aí vem eles e nos dizem assim que é um perigo, já nos diziam naquela época. E o que o Espiritismo diz sobre isso? Eles apontam aqui o capítulo 16, que trazem 7 tópicos, que são entre eles os temas: a verdadeira propriedade, o emprego da fortuna e o desprendimento dos bens terrenos. Nesses tópicos desse capítulo 16, para quem ficar curiosidade aí, você está achando aquela pessoa, poxa, aquela pessoa ali é ruim, olha, ainda foi agraciada por esse monte de dinheiro. Então, para e pensa na sua evolução. Mas você tem que ter muita sinceridade consigo mesmo, autoconhecimento e coragem para fazer isso daí. E você pensa assim, por exemplo, a Estela. Estela, quantos filhos você tem? Tenho 2, uma de 12 e uma de 4. E se você tivesse dinheiro, você passaria o tempo que você passa com os seus filhos? Você ia contratar uma babá. Você iria levar ela para 300 cursos, meninas, você ia só ver dar boa noite, Luciana. Isso não... Só antes de dormir, né? Só antes de dormir. Eu já trabalhei em escola particular, uma escola muito boa aqui em São José do Rio Preto, em que tinha uma realidade que eu tinha vontade de conversar com as mães, mas é claro que jamais a gente poderia fazer isso, que um dia essa verdade cai no colo da mãe, então a gente ora para que a pessoa descubra isso. Eu lembro que uma menina chegou em mim, uma menina que eu achava muito boazinha, educada, só que ela era introspectiva, um pouco triste. E eu peguei amizade com ela tinha 9 anos na época, para fazer 10, e ela conversou comigo sobre a rotina dela. E você vê que ela morava em uma casa de excelente padrão. Nunca faltava nada. Você viu o lanche daquelas crianças, são lanches assim, caros, né? O que a criança comia do bom e do melhor, se veste muito bem, o cabelo cuidado. Porém, ela trocaria tudo isso por mais convivência com a família. Ela me dizia que ela tinha que dormir 9 horas da noite. Ela saía da escola às 7h30, era o tempo de chegar em casa, tomar banho, arrumar o material para o outro dia de escola e dormir. E os pais? Onde ficam os pais nisso? É o que ela queria, convivência com os pais. Então, isso é só um dos exemplos do que pode a fortuna fazer na sua vida. Você levantaria cedo para ir trabalhar? Ah, eu não levantaria nada. Se eu ganhasse O pessoal fala assim, se eu ganho nessa Mega Sena, a primeira coisa que eu chego, eu esfrego minha demissão na cara do gerente, do patrão. E é justamente
esse gerente, esse patrão, esse trabalho que está dando dignidade para o seu espírito e essas pequenas provas de convívio é o que está fazendo o seu espírito crescer. E aí você ganha dinheiro, o que você faz, eu me livro de tudo isso. Conheci uma amiga minha, inclusive, muito querida, ela já estava na 24ª funcionária do lar, porque não fazia do jeito que ela queria. Então eu vi 24 oportunidades que ela poderia ter feito amizade. Todas elas saíram tipo brigado, sabe, Luciana? Ah, não, Estela, eu mandei embora por causa disso, eu mandei embora por causa daquilo. E aí, do jeito que ela contava para mim, eu imagino o jeito que ela tinha feito com a funcionária. Você perder 24 oportunidades que passaram dentro da sua casa, porque foi separado para você. Essa pessoa foi separada para mim, foi. Para você ver o nível de paciência que você tá, nível de exigência, de tolerância, aí você fala, ah, não, manda embora. Na primeira provinha que surge, de às vezes a tua funcionária não tá num dia bom, tá com a cara meio amarrada, fala, ah, não, eu vou dispensar, eu não quero isso não. Era uma oportunidade de você estender as mãos. Então isso, dentre tantas outras. Porque às vezes a gente pensa assim, não, se eu tivesse dinheiro, sabe o que eu ia fazer, Luciano? Eu ia no restaurante, eu ia dar caixinha pro garçom, eu ia fazer assim, ó, lá pro caixa que me tratou bem, eu ia distribuindo dinheiro. Isso é legal? Muito. Mas mesmo você não tendo dinheiro, você pode distribuir muitos benefícios, como um olhar bondoso, como uma paciência, como um elogio, uma gentileza, principalmente. E aí você fica esperando chegar dinheiro para falar que vai fazer algo. Então a riqueza realmente ela é desafiadora. Você nunca vai saber quem são os seus amigos. Você acha que o Reinaldo ia... Se a gente não fosse rico, Oceano, você acha que o Reinaldo ia ser amigo da Eu acho que gente? não. Ele só tá atrás de mim porque eu tenho 4 Ferraris na garagem. Então, o Reinaldo só é amigo da gente porque você tem dinheiro. Nós Muito. sabemos, nós pobres, sabemos quem são os nossos amigos, que eles estão perto da gente sem o menor interesse. O que você anda dando pro Reinaldo que ele vive perto da gente? Eu não sei. R$70.000 por mês só. Então, nós sabemos a qualidade das pessoas que nos cercam, mas se você tá aí cheio de dinheiro, você já nem sabe se a tua esposa te ama. Eu só tô coçando porque tem muito dinheiro, gente. Muito. Você nem vai saber se o teu companheiro te ama de verdade. Não é complicado isso? Mesmo assim, a gente corre atrás da riqueza, mas não dê tanto valor a ela, porque como eles mesmos disseram aqui, ó, senão você vai estar dando valor em uma coisa que você nem sabe o que é. E sabe o que é? Um vício. É o vício da ostentação, é o vício da exigência e tantos outros vícios que a riqueza traz por trás da moeda. Por trás, a gente está vendo a matéria. Mas por trás, gente, é uma sujeira danada. E não corre do dinheiro, não, né? Só corre do vício. É o vício do orgulho, né? De ter, de Também. possuir. Não é nem o amor às coisas que você tem, que você sabe que vai acabar ficando aqui na Terra. Não é nem o amor a você, é o amor à ostentação, ao orgulho de se sentir melhor que os outros por conta do poder financeiro. Um abraço, meu amigo aqui, o Elton Prado, tá dizendo aqui um elogio aqui para mim e para Estela. O Elton, um abraço para você. A Iris da Silva também tá falando aqui que só tem amizade com nós, porque nós somos milionários só. Ela vem sempre, ela pousa o helicóptero dela no nosso iate, o iate de 190 pés que a gente tem parado ali no mar Mediterrâneo, ali, a Iris vai lá e pousa o helicóptero dela. A gente toma um cafezinho, se despede. Fica lá uma meia hora, bate um papo, depois a gente vai, cada um segue, eu vou para minha casa na França, ela vai para a casa dela na Itália e por aí vai. Vamos então ao item 15, vamos lá. As mais belas preces e os mais belos sacrifícios agradam menos a divindade do que uma alma virtuosa que se esforça por assemelhar-se a ela. Seria grave que os deuses se interessassem mais pelas nossas oferendas do que pelas nossas almas. Dessa maneira, os maiores culpados poderiam conquistar os seus favores. Mas não, pois só são verdadeiramente sábios e justos os que, por suas palavras e seus atos, resgatam o que devem aos deuses e aos homens. Ou seja, já nos advertia Sócrates que não basta a gente cultivar palavras bonitas, palavras belas,
mas que apenas servem de verniz para poder esconder e camuflar um interior aí não muito belo. O Evangelho também trata dessa questão quando Jesus fala dos chamados túmulos caiados, que são branquinhos por fora, mas dentro de um túmulo possui ali um corpo, né, em decomposição, quer dizer, existe podridão ali dentro. Então não adianta, meus irmãos, a gente ter belas palavras e no nosso cotidiano não conseguirmos demonstrar aquilo que a gente aprende através da nossa prática. Então Deus observa mais aquele que faz do que aquele que fala. Aliás, falar é bom, não estamos aqui condenando ninguém que faz orações, que tem aí esse verniz, não. Eu acho que é o primeiro passo que a pessoa já dá para poder, então, vir a desenvolver essas atitudes, que são fundamentais. Primeiro a gente cogita, primeiro a gente fala, a gente verbaliza, a gente estuda, isso entra na nossa mente e depois o próximo passo é a prática. Então Sócrates já trouxe esse alerta. Não adianta apenas ter boas palavras. Não adianta apenas ter uma indumentária verbal, uma capacidade de buscar palavras de difícil compreensão até, mas que são muito bonitas de serem ouvidas. Isso não é o suficiente. Às vezes as pessoas que menos falam são as que mais fazem, as que mais tocam, as que mais se aproximam, as que mais dão as mãos para o divino. Já aquelas que ficam no falatório, fica ali só assim, sabe aquele negócio de fala aqui com a minha mão? Fica no blá blá blá. A gente deve conhecer, né? Todo mundo conhece, né? Quem age dessa forma. Mas a gente não está aqui para condenar ninguém, nem para poder apontar dedo e citar ninguém como exemplo de má conduta, não. Daqueles que só falam e não fazem. Nós estamos aqui para descobrir se não é isso que acontece com a gente. É isso? Pode ser que alguma culpa que você está tendo no coração vá fazer você conversar muito com Deus e não chegar nesse assunto. Porque antigamente, nós temos um espírito, ontem a Carlinha falou isso, né? A Carlinha, dirigente do nosso centro espírita, ela falou que nós temos um espírito milenar com base de um cristianismo todo equivocado. E aí, antes disso ainda, naquele equívoco de que os deuses precisavam ser louvados e agradecidos e beneficiados com sacrifícios até de animais ou de ouro colocado a um pé de um templo. E hoje nós sabemos, você fez alguma coisa errada com seu irmão? Reconcilia-te. Pede perdão. Ai, não dá mais tempo. Então vai fazer uma atitude boa em nome do outro, em nome dessa ação que você fez. Isso vai agradar a Deus. Senão você às vezes está orando e não chega no assunto de por que você está tão aflito assim. É porque você acabou de magoar alguém, machucar alguém. Então que a gente possa ter essa clareza de entendimento, não é, Luciano? Pois é. Vamos ler o próximo. Como diz meu amigo Luciano Praciano aqui, ó, personalidade forte é daquele que sabe calar no momento certo. Gritar e espernear é sinal de fraqueza. Só devemos lutar a boa luta, como dizia Paulo, mas é preciso saber distinguir a boa luta. Bem citado, viu, Lu? Item 16. Nós vamos até o 21, hein, gente? Chamo de homem vicioso ao amante vulgar, que ama mais ao corpo que à alma. O amor está por toda a natureza e incita-nos a exercer a nossa inteligência. Encontramo-lo até mesmo no movimento dos astros. É o amor que adorna a natureza com suas ricas alfombras. Ele se enfeita e fixa a sua morada onde encontra flores e perfumes. É ainda o amor que traz a paz aos homens, a calmaria ao mar, o silêncio aos ventos e o sossego à dor. E os espíritos comentam: o amor que deve unir os homens por um sentimento de fraternidade é uma consequência dessa teoria de Platão sobre o amor universal como lei da natureza. Sócrates, tendo dito que o amor não é um Deus nem um mortal, mas um grande demônio, ou seja, um grande espírito que preside ao amor universal.
Esta afirmação lhe foi, sobretudo, imputada como crime. É complicado falar de amor. Era complicado falar de amor porque nós não entendíamos o amor do jeito que tem que ser compreendido. Às vezes, hoje, a gente deturpa um pouco esse amor, esse apego, quando nos sentimos apaixonados por alguém. Então, o sentido da palavra amor de trazer paz é esse amor que a gente enxerga coisas que vão além da matéria, além da matéria. Então, o que você está dedicando o seu tempo, a sua preocupação, a sua fala, as suas atitudes, enfim, que seja para coisas eternas. Coisas eternas. Isso não quer dizer que você não vai cuidar do seu físico, não vai cuidar do seu relacionamento conjugal, porque hoje, então, eu sou esposa, mas assim, na outra vida pode ser que você é outra coisa, mas ele vai ser sempre meu irmão. Então, eu vou cuidar disso. E o seu corpo? Meu corpo vai morrer, então eu vou comer à vontade, eu vou ficar... Não, porque é um instrumento de evolução que foi nos dado com muito capricho aqui na Terra. Mas eu não posso amar isso a ponto de fazer todas as minhas outras atitudes rodar só em torno disso daí, não é, Oceaner? Pois é. O amor ao corpo é um amor perecível, o amor à alma é um amor imortal, o amor aí que vai perdurar. Quando você ama alguém na sua essência, a pessoa pode até ter um corpo extremamente feio, um corpo assim que a gente não tem nenhum tipo de satisfação de, de amar. Mas se você ama a essência de alguém, você cultiva amores eternos, amores que têm prazo de validade, como está aí em alguns alimentos, né? Prazo de validade indeterminado, ou seja, são imperecíveis, não vão se estragar. Quem ama o corpo se fixa em algo que um dia você pode ali chorar ao lado do seu próprio corpo. Se eu amo demais o meu corpo, se eu cultivo o meu corpo como algo absolutamente assim, uma cátedra, algo extremamente acima do normal, eu vou ver um dia esse corpo aqui entrar em decomposição. Mas peraí, mas eu não sou um corpo, eu estou fora dele, estou vendo ali o corpo está se desmanchando ali. Vai ser frustrante, né? Então vamos amar as pessoas e não as coisas, no qual até o corpo se inclui, né? Vamos então ao item 17. Deixa eu tomar uma aguinha aqui que deu uma coceirinha na garganta aqui. Tá acabando, gente. Tá acabando. 17. A virtude não pode ser ensinada. Ela vem por um dom de Deus aos que a possuem, dizem os Espíritos. É quase a doutrina cristã sobre a graça. Mas se a virtude é um dom de Deus, é um favor. E pode perguntar-se por que ela não é concedida a todos. De outro lado, se ela é um dom, não há mérito da parte daquele que a possui. O Espiritismo é mais explícito. Ele ensina que aquele que a possui a adquiriu pelos seus esforços nas vidas sucessivas, e ao se livrar pouco a pouco das suas imperfeições. A graça é a força que Deus concede a todo homem de boa vontade para se livrar do mal e fazer o bem. Isso significa, sabe o quê? Que às vezes a gente observa alguém que tem uma certa virtude, e a gente pode pensar assim, ah lá, um abençoado por Deus, ah lá, uma pessoa iluminada. E acreditar nisso é dizer que Deus prefere uns e deixa outros de lado. Seria uma loucura pensar um negócio desse. Uma insensatez tremenda. Ontem eu postei, deixa eu ver se eu acho aqui, eu vou ver se eu mostro para vocês. Eu postei aqui no Facebook. Você quer achar primeiro? Não, já achei aqui. Ah, tá. Eu postei uma imagem aqui, sensacional para a gente refletir. Que mostra, vou ver se eu mostro para vocês aqui, tá vendo? Um desenho de antes e depois. Eu não sei se não está focando muito bem, que a iluminação está forte aqui. Mas um artista fez um desenho de um olho, 13 anos. quase que um traço infantil, assim, um desenho aqui ao lado de cá, aqui, ó. Vocês não vão conseguir ver. E depois de 13 anos de exaustiva persistência em aperfeiçoar a sua arte, o seu traço,
ele conseguiu desenhar um olho, como vocês podem ver aqui, ó, aqui do lado de cá, né? Ó, parece uma foto, mas é um desenho do mesmo artista. Então, quando você observa um cara assim, você pode falar assim, esse aí é um cara que tem um dom de Deus, Deus deu um dom para ele. Ele fala, deu nada. Deus apenas dá força para aquele que tem esforço e boa vontade. Esse rapaz aqui, se não tivesse ficado 13 anos tentando e tentando, desenhou 5.000 vezes esse olho, ele não teria conseguido desenhar o olho daquele jeito. Eu não sei desenhar aquele olho que ele desenhou ali. Eu acho que eu sei desenhar o primeiro, né? Aquele desenho ali primitivo, ali, simples. Então, meus amigos, não existem pessoas iluminadas. Existem pessoas que se iluminam, que buscam iluminação. Existem pessoas que se esforçam, que batalham, que se dedicam, que se doam, que não medem esforços. Agora você pega, por exemplo, dizer assim, o Chico Xavier é um cara iluminado. Mas peraí, então, se ele é iluminado, então Deus gosta mais dele do que de mim? Por que Deus não me ilumina também? Se auto-iluminou. Pois é, mas Deus olha para você e fala, meu filho, faz o que ele faz lá. Ah, mas eu não tenho capacidade que o Chico tem. O Chico era um cara que amava muito. Falou, não, capacidade você tem, você só não desenvolveu ela. Você foi feito no mesmo molde que ele. Vamos dizer assim, eu fiz você igual a ele. Te amo igual, Deus fala para nós. Agora ele se esforçou mais do que eu, por isso que ele é o Chico Xavier. Eu sou o Oceandre ainda. Não é? O Oceandre deu um exemplo agora para nós de uma pessoa que tem um dom artístico. Mas imagina, se pega aí com pessoas que te cercam, que possuem virtudes, como uma pessoa muito simpática, por exemplo. Vive sorrindo, cumprimentando os outros. Primeiro se pergunta, essa pessoa não tem problema, não? Ela tem. Ela tem problema. Como diz Emmanuel, sorri além das suas forças, porque senão a gente fica por trás de uma cara amarrada, falando, coitado de mim, eu não dou risada porque eu já sofri muito. E aí, você já parou para pensar que a alegria é uma aquisição do espírito? Então, essa pessoa que você admira muito, porque ela é muito disciplinada, porque ela é muito alegre, simpática, porque isso, porque aquilo, uma virtude que você admira, começa a fazer dentro da sua potencialidade, com seu esforço, um pouquinho cada dia. Se é uma pessoa de cara fechada e está se escondendo por trás do seu passado, de tudo que você viveu, você se dá o direito de ser assim, ó. Ah, é porque eu sofri muito, porque eu sofri muito. Comece então, já que você admira aquela pessoa que é entusiasmada, comece a dar um sorrisinho por dia. Viver com a boca assim, igual aquelas bolachas traquinas, né? Começa um pouquinho. Não precisa ser esse sorriso amarelo que a Sandra fez assim, não, mas um pouquinho. Fala um bom dia sempre com um levinho, sabe? O cantinho de boca já puxando. Sorriso, né? É o que você consegue. Você não consegue ser uma pessoa expansiva. Oh, vamos lá. Não consegue ainda, mas já consegue formar um pouquinho na sua boca. Desfranzer um pouco a testa, o senho carregado. Então, é esses passinhos que a gente vai em rumo à virtude. Pequeninos. Copie uma pessoa que você gosta e vai em frente. Aí daqui um dia o pessoal vai falar assim, nossa, como você é iluminado por Deus. Nossa, não tem problema na vida. E aí você vai pensar assim, você não sabe o esforço que eu faço para botar esse sorriso aqui, sendo que por dentro aqui eu tô agonizando aqui de tristeza, de lembrar de um parente meu que tá doente, ou de uma dor que eu tô sentindo aqui na minha barriga, na minha perna, por aí vai, né? Então, meus amigos, iluminemo-nos, a fim de que Deus facilite o nosso caminho. Deus nos dá força, mas quem trilha o caminho somos nós. Deus nos dá um sapato muito bom. Você põe no pé aí um tênis confortável, mas quem vai trilhar o caminho é você. Sim. Item 18. Há uma disposição natural em cada um de nós para nos apercebermos bem menos dos nossos defeitos do que dos defeitos alheios. Dizem os Espíritos, o Evangelho diz que vês a aresta no olho de teu irmão e não vês a trave no teu? Capítulo 10 de Mateus, item 7, versículos de 3 a 5, número 9 e 10. Sabe por que a gente vê com mais facilidade o defeito no olho do irmão? Porque é uma forma boa da gente justificar ou até de nos auto-engrandecer de uma maneira muito sorrateira. Quando eu vejo que a Estela tem um defeito, e eu falo isso para todo mundo, no fundo mesmo eu estou querendo dizer que eu é que sou o bom. Eu não estou querendo só minimizar ela. Eu estou querendo falar assim, tá vendo? Ela tem defeito que eu não tenho. Então eu sou muito melhor que ela.
É uma conclusão, parece óbvia, mas não é. A gente não entendeu isso ainda. Toda vez que eu enxergo o defeito do outro, se for para eu me proteger do outro, por exemplo, uma pessoa nociva, alguém que pode me prejudicar, eu olho e falo, esse cara aí tá perigando aí, se ele vier aqui, capaz que vai me dar um tapa na orelha. Eu posso prever isso. Isso faz parte da autodefesa. Você pode fazer esse tipo de avaliação, que não deixa de ser um julgamento, mas assim, é algo que você guarda para você. Agora, quando eu faço questão de expor isso, olha lá, tá vendo, Esther? Aquele cara ali, ó, tem um jeitão ali de maloqueiro e tal. Eu posso estar tentando denegrir ele para poder me engrandecer. Aí que está o perigo, porque isso aí é um trabalho discreto e talvez, para muitos de nós, até imperceptível, motivo do nosso ego, que mostra que então, se eu estou observando defeito em todo mundo, mas eu não estou vendo defeito em mim, é sinal que eu sou uma pessoa melhor que os outros. Olha como é que eu sou demais. Ah, que perigo que é quando a gente se acha melhor que os outros. Que perigo. Sabe por quê? Tem até uma questão que a gente não para pensar, mas eu paro até de começar a querer me aperfeiçoar, porque eu não preciso, já eu sou ótimo. Eu vejo defeito em todo mundo cheio de defeito esse mundo aqui, mas eu não tenho. Não preciso nem estudar mais. Para que estudar doutrina espírita? Eu já sou ótimo. Você é pior que eu, um monte de coisa. O homem ali na frente também é. Esse cara que está aqui do meu lado, aqui, ó. Jesus, ó. Eu e Jesus estamos ali, eu não sei. Para. Eu estou até achando que talvez eu seja a reencarnação de Jesus aqui. Eu tenho essa desconfiança. Não duvido, não. Então, olha que coisa interessante. Como é que o ego pega, assim, forma, ele forma uma cama de gato para a gente. O ego pega peças em nós que a gente não percebe. Ah, isso é obra de espíritos do mal, é nada. É o teu espírito que é mal ainda. O teu espírito do mal, é o teu. Gente, a gente pensa que a gente é muito perseguido, obsediado, né? Não somos não, viu? Vou dizer um negócio para vocês. O maior obsessor nosso somos nós mesmos. Com essas ideias infames que a gente insiste em cultivar ainda. Portanto, meu amigo, minha amiga, se você está aí, metralhadora visual, observando a vida de todos e tudo que todos fazem, tome cuidado. Comece a se preocupar mais, a olhar para si mesmo. Isso vai te fazer crescer muito. Bem rapidinho a reflexão aqui. Um abraço a Ângela Maciel Tavares, do 25 de dezembro, de Caxambu, Minas Gerais. Bom, pessoal, imagina por que vem esse alerta para nós, para parar de olhar o outro. Porque estamos prejudicando muito o outro? Não. O evangelho é inteirinho feito para nós. Estamos prejudicando a nós mesmos. Se imagina, você foi contratado por uma multinacional. Olha que legal, um salarião, hein, Luciana? Isso é você estar encarnado hoje. Você foi contratado. O que você prometeu? Ah, vou dar o meu melhor. Aí te deram uma sessão, um escritório. Nesse escritório você vai ter que deixar ele arrumado, limpinho, organizado. Beleza, beleza. O que você faz na encarnação? Você começa a ver o escritório do outro, olha lá. O outro lá não está limpando direito. Olha lá, o outro lá não está organizando. E nisso o seu vai acumulando. Tá entendendo? Como cada um tem que cuidar da sua vida, da sua iluminação. Agora imagina você dentro da sua casa. Sabe qual que é o seu escritório? A sua mente. A sua conduta. E aí quando eu converso com você, sabe o que você fala? Ai, o meu marido. Ai, a minha esposa. Ai, o meu filho. Eu seria muito mais feliz se o meu filho fosse assim, assim, assim. Eu seria muito mais generoso se o meu marido fosse assim, assim, assim. Eu iria no centro se a minha esposa fosse comigo e fosse assim, assim, assim. Para de colocar no colo do outro o que é seu. Todo mundo é imperfeito do seu lado. Deixa eles seguir a imperfeição deles, então se aperfeiçoa. Então, quando você conversa com alguém, ou quando você mesmo conversa e só joga no colo do outro o que está acontecendo com você, tem coisa errada aí. Não, Luciano. Pode Exato. continuar. E a antepenúltima descrição aqui da doutrina de Sócrates e Platão é o item 18, que diz assim: se os médicos fracassam na maior parte das doenças. É o 19, esse. É o 19, aliás, exatamente, o antepenúltimo. Eu falei 18, mas na verdade é o 19, né? É o antepenúltimo, nós temos 21 itens. O 19 diz assim: se os médicos fracassam na maior parte das doenças, é porque tratam do corpo sem a alma. E porque, se o todo não se encontra em bom estado, é impossível que a parte esteja bem. O Espiritismo oferece a chave das relações entre a alma e o corpo,
e prova que existe incessante reação de um sobre o outro. Ele abre, assim, novo caminho à ciência, mostrando-lhe a verdadeira causa de certas afecções, dá-lhe o meio de combatê-las. Quando ela levar em conta a ação do elemento espiritual na economia orgânica, fracassará menos. Essa é uma questão aqui que eu gosto muito de falar, porque é a minha área. Você vai ficar à vontade, né? Pois é a área da saúde que eu já estudo desde 2002, desde que me formei em 2005 em fisioterapia. E cada dia que passa, com os atendimentos com os meus pacientes, eu associo mais e mais e comprovo mais e mais isso que a gente já estuda, que já é conhecido antes mesmo da minha vã filosofia, da minha existência aqui, ainda muito, muito pequena, né? Meu conhecimento muito pequeno, perto do conhecimento desde os primórdios aí. Não dá para ter uma saúde física se não houver concomitantemente uma saúde espiritual, ou seja, sincronizadamente. Se eu cuidar apenas do meu corpo, eu deixo fracassar o meu espírito. Se eu cuidar somente do meu espírito, às vezes eu negligencio o meu corpo. Não, eu não vou comer não, porque eu tenho que ficar orando aqui o dia inteiro, eu vou fazer oração. Mas você não vai almoçar, menina? Não posso almoçar, eu estou aqui muito ocupado, aqui eu estou fazendo uma leitura, que eu estou lendo esse livro aqui agora, eu tenho que terminar ele ainda hoje. Teu corpo vai ficar doente. Você não está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Agora, assim, não, eu vou na academia, depois eu vou tomar vitamina, depois eu tenho que tomar sol, depois eu vou fazer um pouco de hidroginástica, vou fazer karatê também, que eu sei que karatê, né, fortalece e tal. Mas você não vai no centro, dar uma estudada, não vai ler? Não dá tempo, porque na hora do centro eu tenho que fazer um curso lá de jiu-jitsu também. Trabalhando muito. Ou então eu estou trabalhando demais, eu preciso ganhar dinheiro, e aí o corpo entra em falência, o espírito entra em falência. Meus amigos, para curar enfermidades, precisa sim de uma boa alimentação, precisa sim de uma atividade física regular, mas precisa também de bons pensamentos, de novas condutas morais sendo aperfeiçoadas. Se a gente não modificar os parâmetros de ideal de conduta da nossa jornada divina, eu posso descobrir uma vitamina mais potente que existe, tratamento ali para diminuição de medidas, a dieta alimentar mais equilibrada, a atividade física mais apropriada para me evitar lesões e etc. E que me dá um gasto de caloria considerável, que bota o meu organismo para funcionar e trabalha todos os meus sistemas orgânicos. Mas de nada vai adiantar se eu não consigo ter uma boa atitude em relação à vida. Se eu guardo mágoa, se eu vivo ressentido, irritado, se eu tenho muito preconceito dentro de mim ainda, escondido, se eu estou constantemente indignado, mas é aquela indignação que passa da linha do razoável, sabe? Você pode sim ver algo errado e reprovar. Você não é obrigado a aceitar tudo, senão você vira um demente. Você vê uma atitude equivocada, por exemplo, vinda de um político, você não é obrigado a aceitar, mas não deixe essa indignação te transformar numa pessoa amarga, uma pessoa combativa, desrespeitosa. Sai da linha do razoável. Isso vai adoecer o seu corpo. Porque adoece a minha mente quando eu pendo demais a balança para um lado. Quer dizer, eu estou em busca de justiça, mas no fundo mesmo eu estou pendendo para o lado já da vingança. Se eu entrar em linha de vingança, meu corpo vai junto. E aí começa a desenvolver ulcerações, afecções de pele, irritações, alergias, cânceres e por aí vai. Não é isso, Théo? É isso aí, mas sem comentários. Sem comentários. Vamos ao penúltimo item, que nosso tempo também já está aqui adiantado. Número 20. Todos os homens, desde a infância, fazem mais mal do que bem. Estas palavras de Sócrates tocam a grave questão da predominância do mal sobre a terra. Questão insolúvel, sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e do destino da terra, onde se encontra apenas uma pequena fração da humanidade. Só o Espiritismo lhe dá solução, que é desenvolvida logo adiante nos capítulos 1, 3 e 5. Tem um momento que a gente enxerga a humanidade de tal maneira, você fica sabendo de alguma notícia que você pensa assim, não tem jeito.
Volta lá na época de Adão, extingue tudo isso, porque deu tudo errado, e não deu. Nós estamos em evolução. E tem muitos mundos, não é? Como eles falaram aqui, que a gente vai estudar ainda no capítulo 2, 3 e 5, a pluralidade das existências. Quando o próprio Jesus disse que existem várias moradas na casa do meu Pai, tudo isso nos dá notícias de que pode ficar tranquilo. Se o mundo tem uma categoria onde não pode mais se encaixar um espírito cruel, ele não vai caber mais. Mas por que eles dizem que desde criança um homem faz mais mal do que bem? Porque nós estamos mais perto do ponto de partida do que o ponto de chegada. E o ponto de partida é quando a gente era antes dos animais ainda, mas vamos dizer o ponto de partida de um homem que vive inteiramente egoísmo e orgulho, que são as maiores chagas da humanidade. Isso vai acabar. Nós percebemos hoje que vem uma notícia de algo. Esses dias eu estava vendo que virou notícia uma pessoa abandonar uma caixinha com cachorros na rua. Gente, quando eu era adolescente, isso não era crime. Era a coisa mais normal do mundo. Ah, minha gata deu cria ali, eu não quero. A gente já falou isso aqui no Evangelho, mas vamos reforçar. Estamos caminhando. E aquela pessoa que fazia muito mal e que faz ainda, pode ser que ela não vai mais caber aqui na nossa terra. Então vamos junto, não desanima de fazer o bem, para constituir um bloco tão grande que o mal a gente fala assim, os ignorantes, eles vão ser forçados a nos acompanhar, ou eles vão ter que ser convidados a se retirarem. Imagina que hoje você consegue ver alguém escravizando o outro pela cor da pele. Você não pode nem falar mal da cor da pele do outro hoje, porque é lei. Isso não é um progresso? E essa pessoa que ainda continua, não, o outro ali, ó, ele é racista, ele fala mal, olha, ele... Então tá bom, fica tranquilo. Eu oro por um pai justo e misericordioso. Só que a misericórdia já foi aplicada quantas vezes com essa pessoa? Às vezes muito. Então, o que ele vai precisar agora? Vai ter que ser justo, porque é de lei. Então, confia. Faz a sua parte. Expressa a sua parte, não é com discurso, não. É porque eu sou a favor disso, eu sou a favor daquilo. Para de falar um pouco e vamos agir. Porque a gente cai muito nas palavras. Então, a gente nunca vai cair nas nossas atitudes. Do bem, claro. E o último item, meus amigos, é o 21. Estamos felizes que semana que vem a gente começa o primeiro capítulo. Sim. Vai ser legal demais. Vamos lá, item 21. A sabedoria está em não pensares que sabes aquilo que não sabes. Isto vai endereçado àqueles que criticam as coisas de que frequentemente não sabem ou nada sabem. Platão completa este pensamento de Sócrates ao dizer: tentemos primeiro torná-los, se possível, mais honestos nas palavras. Se não conseguirmos, não nos ocupemos mais deles e não busquemos mais do que a verdade. Tratemos de nos instruir, mas não nos aborreçamos. É assim que devem agir os espíritas com relação aos seus contraditores de boa ou má fé. Se Platão revivesse hoje, encontraria as coisas mais ou menos como no seu tempo e poderia usar a mesma linguagem. Sócrates também encontraria quem zombasse de sua crença nos espíritos e o tratasse de louco, assim como ao seu discípulo Platão. Por haver professado esses princípios, Sócrates foi primeiro ridicularizado, depois acusado de impiedade e condenado a beber a cicuta. Tanto é certo que as grandes verdades novas, levantando contra elas os interesses e os preconceitos que ferem, não podem ser estabelecidas sem lutas e sem mártires. Essa é a questão, assim. Se você quer ser espírita, lembrei da frase do Dr. Bezerra de Menezes. Com certeza. Se você quer ser espírita, abdique da vontade, do desejo de você ser compreendido, ser aceito, receber aí que maravilha isso que você fala, hein? Que beleza de ideologia, ou que beleza de doutrina que você professa. Abdique. Siga os teus ideais e não se preocupe com aqueles que não sabem do que está dentro do teu coração. Ontem mesmo estava conversando com um rapaz jovem, de 18 anos, se dizendo
muito angustiado, porque ele gosta da doutrina espírita, mas não pode professar esse gosto, porque a família dele, de uma outra religião, não aceitam que ele goste de espiritismo, porque acham que isso é coisa do diabo. Quer dizer, a família não sabe que não tem nada de diabo. Aliás, eu não vi nenhuma menção dita aqui hoje que nos induzisse a qualquer coisa ligada ao maligno. A doutrina dos espíritos traz esse esclarecimento. E é uma pena que aqueles que não a conhecem fazem questão de querer tripudiar. Ainda bem que hoje em dia isso está diminuindo bastante. Nós temos aqui vários amigos, até alguns estão presentes que a gente sabe aqui que professam outras religiões, mas que gostam dessa filosofia, gostam desse entendimento espírita, porque começam a compreender, começam a ter conhecimento. Então, a recomendação é: não se estresse, não se desespere por conta daqueles que não sabem. Não é isso? É a maior bandeira que a gente pode usar do espiritismo, ou em ser cristão, propriamente dizendo assim, é fazer o bem, nada mais. Ah, mas mesmo fulano fazendo o bem, ele ainda foi apedrejado. Hoje a gente sabe que não existe apedrejamento, mas existe cancelamento, existe a gente ser alvo, que seja, vai precisar desses mártires, não vai? Então vamos lá, pessoal, sem precisar entrar em guerra defendendo a doutrina ou qualquer coisa que seja. Isso é uma verdade que já já chega no coração de todos, mas não vai chegar com imposição, porque Jesus só caminhou, foi curando, salvando e pregando, ele não precisou impor nada. E a gente é seguidor de Jesus, não é? Então a gente vai fazer igual. Pois é, Jesus não combateu ninguém, não é? Ele apenas deu esclarecimento para nos livrar da ignorância. Ele só combateu a ignorância, a estupidez, a insensatez. Não foi nem combate, né? Ele foi um combate indireto. Quando você coloca o bem em ação, o mal desaparece. Então, alguns vão dizer assim: ah, ele veio combater o mal. Não veio, não. Ele veio só deixar o bem receber o local de destaque que ele merece. Semana que vem, olha só o que nos espera. Não vim destruir a lei, disse Jesus. Primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na semana que vem, que vai ser dia 23, não é isso? Terça-feira que vem, 23 de fevereiro. Então você aí está convidado para a semana que vem estar aqui de novo, 8 horas da manhã. E nós finalizamos então a introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, depois de 7 semanas. Hoje a semana, hashtag aqui embaixo, ó, número 7. E semana que vem, na 8ª semana, estaremos dando início ao Evangelho. Nosso tempo já foi hoje. Então Vamos à nossa rapidinho. prece de encerramento. E aquele alôzinho ligeiro hoje para o pessoal aqui. E vamos lá. Um abraço pro meu amigo Serginho Roberto, que chegou aqui agora. Ê, grande Serginho, saudade dele. Senhor Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão, te rogamos sempre, mestre, a força necessária para que a nossa caminhada se torne produtiva e mais eficaz. Que consigamos compreender, mestre, que tudo já nos foi oferecido, que está em nossas mãos a caminhada, que está em nossa atitude mental, continuar trilhando o caminho que só nós podemos realizar. Sabendo da tua divina presença e do teu envio incessante de todos os recursos que nós precisamos e merecemos, temos hoje a convicção da fé, a certeza da presença de Deus em nossa vida e queremos aproveitar cada segundo de nossa existência, mestre, produzindo para quem nos rodeia o máximo possível de gentileza, de cordialidade, de trabalho, de compreensão, de afeto, de camaradagem, de companheirismo, de respeito. Senhor Jesus, permita-nos, com a tua bondade, com o teu coração que engloba todo o nosso planeta, permita-nos sentir essa vibração. Ajude-nos a não nos desviar do caminho, para que possamos trilhar uma jornada terrena exitosa, produtiva,
para nós principalmente, e para todos que nos são caros. Queremos abençoar nesse momento todos os nossos parentes, nossos familiares, nossos amigos, todas as pessoas que estão felizes por estarem aí fazendo aniversário, todas as pessoas que estão com qualquer tipo de enfermidade, nossos irmãos com Covid, que possam ser curados, nossos irmãos tratando de um câncer, tratando de um problema ortopédico, as pessoas que estão aflitas, hospitalizadas, aquelas que estão nos presídios, aqueles que cometeram suicídio ou que pensam nessa ideia que não resolve o problema. Senhor Jesus, abençoe essas pessoas para que possam não desistir no meio do caminho. E todos aqueles nossos entes queridos, já no mundo dos espíritos, no mundo espiritual, a nossa verdadeira morada, recebam o nosso carinho, nosso abraço e a nossa gratidão por tudo de bom que nós pudemos experimentar na nossa convivência. Quero abençoar, Senhor Jesus, todos os nossos governantes, para que possam ter cabeça boa para direcionar a vida de tanta gente, que possam sempre pensar no bem da coletividade e deixar de lado qualquer tipo de interesse particular. Mestre amigo, abençoe todos os nossos amigos aqui presentes nessa grande corrente, aqueles que nos dão a honra da sua companhia aqui, estando ao vivo junto com nós, aqueles que nos assistem em outro momento, por questões de dificuldade com o trabalho ou de fuso horário, recebam o nosso carinho, a nossa gratidão, o nosso desejo de que sejam abençoados no seu corpo, com saúde física, na sua mente, com vitalidade para o espírito, com atividade intensa de alegria, empolgação e gratidão pela vida. Senhor Jesus, permita-nos estar aqui novamente na próxima semana, sempre assessorados pelos teus benfeitores, por esses amigos espirituais incansáveis, altamente elevados na sua moral e que nos trazem grande emoção da sua convivência em nosso cotidiano. Deus nosso Pai, nós te rogamos as tuas bênçãos e a tua proteção para todo o nosso planeta, para todos os nossos irmãos de ideal espírita, para todos os nossos irmãos de qualquer ideal, de qualquer religião, de qualquer doutrina, de qualquer filosofia, sejam todos abençoados e que assim seja. Bom demais, né? Terminamos a introdução. Duvido que vocês tinham estudado a introdução já. Quem estudou a introdução, levanta a mão aí, quero ver. Você acha que todo mundo é mocorongo igual a gente? Pensando Tem um monte de bem. gente aí que estudou. É verdade. O Mocorongão do Oceano, ele nunca tinha estudado a introdução. Então tá, meus irmãos.